Glória a Deus, a graça e paz, queridos, amém? É bom estarmos aqui mais uma vez para estar compartilhando aquilo que Deus está ministrando sobre a nossa vida. Nós estamos ministrando uma série no qual nós começamos na quarta-feira. Na quarta-feira foi a nossa primeira ministração dessa série no qual nós estamos ministrando. Hoje é a nossa segunda ministração e no domingo nós vamos estar encerrando essa série. E na segunda-feira eu estou indo embora. E eu sei, queridos, que aquilo que Deus quer fazer em nós sempre vai começar em nós. Nunca vai começar no nosso parceiro, na pessoa que caminha ao nosso lado. Então aquilo que Deus quer fazer em você, sempre vai começar em você. E nós estamos falando sobre a história de José. Toda essa série, essas 3 ministrações, nós estamos falando sobre a história de José do Egito. E na quarta-feira passada, que foi a minha primeira ministração, eu ministrei sobre José na aljava do Senhor. E hoje nós vamos estar ministrando com o tema José no arco de Deus. E nós vamos estar dando continuidade à nossa ministração que nós começamos na quarta-feira. Então, eu queria saber quem estava aqui na quarta-feira. Levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que não estavam aqui na quarta, você pode estar acompanhando pelo YouTube, o Ministério Semeando em Terra Fértil. Tem um canal no YouTube, você pode estar acompanhando a minha primeira ministração dessa série. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, verso 28. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Queridos, o verso 36 desse mesmo capítulo diz assim: E os midianitas venderam José no Egito para Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Queridos, no primeiro dia, ou seja, na minha primeira ministração dessa série, eu falei sobre José na aljava de Deus. O Salmo 127 diz assim, verso 4 em diante: Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Na quarta-feira, quando eu comecei essa série, e foi a minha primeira ministração, eu falei da história de José. E eu li esse salmo. E o interessante nesse salmo, que fala como flecha na mão de um homem valente. Quem é o homem valente? É o Senhor. E eu disse também que todos nós somos uma flecha na mão do Senhor. Só que quando
olhando para um guerreiro, olhando, melhor falando, para um arqueiro. Um arqueiro, ele tem lá a sua flecha dentro da sua aljava. A aljava é uma bolsa que vai atrás das costas do arqueiro, onde ele coloca as suas flechas. O arqueiro também tem um arco, onde ele coloca a sua flecha. E aquele arco, com aquele arco, ele atira a sua flecha. E José, ele passou por processos. José, ele passou pelo processo da aljava, que é o tempo de Deus. José passou também pelo arco de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre o arco de Deus. Deus é o arqueiro. Nós somos a flecha. Só que existe o tempo certo para Deus nos lançar. Todas as vezes que nós tomamos a frente do tempo de Deus, nós quebramos a cara. E quando nós olhamos para a história de José, na minha primeira ministração eu falei de José nas mãos dos irmãos, de José dentro da família. E agora o texto que nós acabamos de ler fala de José nas mãos dos mercadores midianitas. Ou seja, José estava dentro de uma cova, e quando os irmãos de José olharam e avistaram de longe os mercadores midianitas, eles pensaram: vamos vender José, é melhor do que matar. E ali, eles venderam José para os mercadores. Só, queridos, que não importa aonde você está, o que importa é quem você é, amém? Você pode estar vivendo um momento de aflição, de angústia. Você pode estar vivendo um momento de dor, como José viveu. Mas o importante ali para José não era aonde ele estava, era quem ele era. Porque José carregava uma promessa. Diga para a pessoa que está do seu lado: você carrega uma promessa. Glória a Deus. José carregava uma promessa. E os irmãos de José queriam matar, enterrar, aniquilar aquela promessa que José carregava. E eu sei que tem pessoas no nosso meio que está com as promessas de Deus enterrada. E essa noite é uma noite de nós desenterrarmos as promessas de Deus, amém? E José agora, ele se encontra na mão dos mercadores. José, ele sabia quem ele era. Só que agora José estava em outro ambiente. José agora estava se distanciando cada vez mais dos seus irmãos, do seu pai, da sua família. Agora José estava indo para uma cidade totalmente diferente da dele. Uma cidade que a cultura era outra. Uma cidade que cultuava outros deuses. Os deuses egípcios. Só que José, ele não se turbou. José, ele não se preocupou em meio à dificuldade que ele estava vivendo. E hoje, irmãos, a gente vê muitas pessoas que são totalmente emocionais. Pessoas que qualquer coisinha, qualquer dificuldadezinha na vida dessa pessoa, ela quer logo chutar o pau da barraca. Não quer mais vir para a igreja. Ei! Nós temos que entender que todos nós vamos passar momentos difíceis. Todos nós. E nós temos que aprender
a dar respostas para esses momentos difíceis. Esses momentos que vão ser também momentos de dores, momentos desafiadores. E esse texto no qual nós lemos, relata o ambiente que José se encontrava. José agora se encontrava em um ambiente de escravo, mas o seu espírito não era escravo. O espírito de José era o espírito de filho. Queridos, os irmãos de José venderam ele como escravo, mas Deus não olhava para José como escravo, e sim como filho e herdeiro. Os irmãos dele pegaram José e venderam como escravo, mas Deus não olhava para José como escravo. Você pode estar vivendo um momento difícil da sua vida. Você pode até estar tendo que tomar decisões, e está turbando o seu espírito, turbando a sua alma. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Deus nunca vai olhar para você a partir das dificuldades que você está vivendo. Deus sempre vai olhar para você como um filho e herdeiro das promessas do Senhor. Amém? Só, queridos, que quando nós olhamos para a história de José, a gente vê que José nunca olhou para os problemas no qual ele estava passando. José nunca se paralisou nos problemas que ele estava enfrentando. Os problemas de José nunca foi maior do que o Deus de José. Porque aonde José chegava, ele mudava o ambiente. Aonde José entrava, Deus entrava com ele. Porque Deus caminhava com ele. E hoje, irmãos, nós temos que entender que tem pessoas que quando entra em uma dificuldade, em um problema, essa pessoa deixa Deus de fora. Essa pessoa quer resolver os problemas dela com as suas forças. Não. Nós não podemos deixar Deus de fora, nós temos que deixar Deus dentro de tudo. Mas como uma pessoa deixa Deus de fora, principalmente dos problemas? Quando aquela pessoa, ela se converte aos problemas. Quando aquela pessoa é paralisada pelos problemas. Quando aquela pessoa não busca mais a Deus, não confia mais no Senhor, devido a um problema que está lhe visitando, aí sim ela deixa Deus de fora. Agora, quando uma pessoa tem problemas e descansa nos problemas, eu não estou falando que você tem que ficar passivo em meio aos problemas. Eu não estou dizendo que você não tem que ligar para os problemas quando ele lhe visitar. Não. Eu estou dizendo que a sua dependência tem que estar no Senhor. E olhando para a história de José, você não vai ver em momento nenhum José querendo fugir. Você não vai ver em momento nenhum da história de José, José querendo parar. Você não vai ver em momento nenhum José falando para o céu: Senhor, cadê o Senhor? Você sabe por que em momento nenhum José não fez nenhuma dessas coisas que eu falei? Porque José sabia que Deus estava com ele. Aleluia! José sabia que por mais que ele estivesse num ambiente de escravo, Deus estava lá dentro.
por mais que José estivesse num ambiente de dor, Deus estava lá dentro. Em momento nenhum, queridos, José se converteu aos problemas. Em momento nenhum, José quis parar em meio aos problemas. Pelo contrário, José, ele deixou Deus conduzir todos os problemas da vida dele. E hoje, queridos, quando os problemas chegam na nossa vida, quando os problemas vêm para nos destruir, nos desanimar, parar, nós muitas das vezes nos rendemos a eles, a esses problemas no qual o Senhor pode resolver no estalar de dedos. E muitos problemas não são resolvidos na vida dos crentes, porque os crentes se convertem aos problemas. Em vez de se converter ao Senhor, se converte aos problemas. Está na hora de nós aprendermos a descansar no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Não é só descansar no Senhor no momento de bonança, de prosperidade. Eu sei, queridos, que tem momentos que a gente entra em um desespero, porque é um momento ruim, é um momento difícil. Mas saiba de uma coisa, você pode entrar no desespero, mas Deus nunca vai entrar no desespero. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que tem solução para tudo. Para tudo. Só que o tema dessa mensagem é José no ar. Queridos, quando um arqueiro, ele pega a sua flecha da aljava, ele coloca onde? No arco. Só que quando ele coloca no arco, para essa flecha chegar até o alvo, ele tem que fazer o quê? Puxar. Ele puxa, ele estica o arco, e junto com, vamos dizer que é uma liguinha que tem no arco, aquela liguinha estica, a flecha estica. José estava no arco de Deus, José estava sendo puxado, estava sendo esticado por Deus. Só que quando José estava nas mãos dos mercadores midianitas, José estava vivendo sim um tempo de dor. Mas essa dor não paralisou José. Estava sendo puxado, porque José também, ele estava dentro da escola do Senhor. Queridos, o arco, quando nós estamos sendo puxado, dói. Tem pessoas que estão ainda na aljava. Tem outras pessoas que estão no arco. E o arco é a escola do Senhor, é onde o Senhor vai te treinar. É onde o Senhor vai forjar o teu caráter. É onde Deus vai ver se você está se preparando para receber grandes coisas. Queridos, tem pessoas que ainda não receberam grandes coisas do Senhor. Só coisas pequenas. Mas você sabe o porquê essas pessoas só receberam ainda coisas pequenas? E elas estão orando para coisas grandes. Porque todas as vezes que Deus colocou essas pessoas no arco, elas pularam fora. É por isso que essas pessoas ainda não receberam grandes coisas. E o arco, meu irmão, é onde o diabo vai te tentar. O arco de Deus é onde o diabo chega para você e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ei, quando o diabo falou isso para Jesus, Jesus poderia ou não transformar aquela pedra em pão? Sim, mas Jesus não transformou.
Jesus não transformou, sabe por quê? Porque Jesus não obedece ao diabo. E tem gente obedecendo ao diabo. Só que José, queridos, José tinha um alvo na vida dele. José tinha um alvo, ou seja, José ele tinha um objetivo. José tinha um objetivo. Deus estava levando José para algum canto. E José estava confiando em Deus. José sabia que Deus estava no controle. José sabia que ele estava vivendo em um ambiente de escravo. Mas ele não se converteu àquele ambiente de escravo. Porque o filho de Deus não se converte a um escravo. O filho de Deus é sempre filho. Amém? E José, quando ele estava ali na mão dos mercadores, ele sabia que ia ser vendido quando chegasse no Egito. Mas ele não se desesperou. Ele confiou na promessa do Senhor. Por quê? Porque José tinha um alvo na vida dele, tinha um objetivo. Qual é o seu objetivo, querido? Qual é o seu alvo? Você está querendo atingir o quê? O que Deus ministrou na sua vida? O que Deus vem ministrando no seu espírito? Se você não tem um alvo, se você não tem um objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Filipenses capítulo 3, verso 13 diz assim: repito, irmãos, eu não penso que tenha atingido esse alvo, mas uma só coisa me interessa, e é que, esquecendo as dificuldades do passado, avanço para o fim que está proposto diante de mim. Queridos, quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Eis que as coisas que ficaram para trás, eis que as dificuldades que ficaram para trás, eu vou prosseguir, eu não vou ficar olhando para as dificuldades do passado, porque senão eu paraliso nela. O apóstolo Paulo está falando aqui, siga para um alvo, siga. Se José tivesse lamuriando, ai, meus irmãos me venderam, ai, eu fui traído, ah, meu pai me mandou observar os meus irmãos, como que eles estavam pastoreando as ovelhas, e ali os meus irmãos me venderam. Não, você não vai ver em momento nenhum José reclamando da vida. Você não vai ver em momento nenhum José lamuriando. Você não vai ver em momento nenhum José murmurando. Por quê? Porque a murmuração não faz parte dos filhos de Deus. A murmuração faz parte dos escravos. É escravo que murmura, não é filho. Porque filho só obedece à direção de um pai. E José estava obedecendo à direção de um pai que tinha dado para ele. Quem foi que deu? Deus. Os problemas, querido, não pode nos parar. Não pode. Se José tivesse olhado para aquela situação ruim que ele estava vivendo, ele tinha parado no meio do caminho. Jamais José tinha chegado ao governo. Queridos, José sempre esperou Deus fazer por ele. José nunca quis fazer algo por Deus. Mas José esperava sempre Deus fazer por ele. Tem pessoas que querem fazer algo por Deus. Nós temos que fazer para Deus, não por Deus. Nós temos que deixar Deus fazer o que é Ele que tem que fazer. Hoje a gente vê muitas pessoas evangelizando nas ruas, evangelizando de porta em porta, e ninguém se converte. Por quê?
O porquê hoje tem pessoas que estão trabalhando com o ministério de evangelismo, sai para as ruas, bate nas casas, de porta em porta, ninguém se converte. Porque aquela pessoa quer convencer aquelas pessoas a se converter. E nós não temos que convencer ninguém a se converter. Quem convence é o Espírito Santo. Se eu estou querendo convencer alguma pessoa a se converter ao Evangelho, eu estou, escute, eu estou ocupando o lugar do Espírito Santo. E tem pessoas que têm que devolver o lugar do Espírito Santo. Tem pessoas que têm que devolver o lugar de Deus, porque um dia roubou de Deus o seu lugar. E José não, queridos. José ele entendia porque tem coisas que Deus não quer que nós façamos, mas deixe Ele fazer. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós estamos fazendo, lutando com as nossas próprias forças, e Deus está falando: ei, não é você que tem que fazer, sou eu. Tem calma. Então nós temos que entender. Nós temos que entender o que é que nós temos que fazer e o que é que Deus tem que fazer. Não faça aquilo que é Deus que tem que fazer. Não se coloque como um juiz. Se coloque como um filho, esperando o Pai fazer por você. Jeremias capítulo 14, verso 14 diz assim: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Queridos, os profetas estavam fazendo o que Deus não pediu para eles fazerem. Os profetas estavam profetizando, e Deus não estava pedindo para eles fazer isso. Eles estavam fazendo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Deus não pediu para eles fazerem, eles estavam fazendo. Ou seja, perdão, deixa eu corrigir a minha fala. Deus não estava pedindo para os profetas profetizarem. Deus não estava pedindo, e os profetas estavam profetizando falsas profecias. Foi aonde Deus desceu o juízo. Queridos, para chegarmos num tempo de glória, temos que passar por um tempo de dor. Todos nós vamos passar um dia por esse tempo de dor. Tem alguém aqui que nunca passou por um tempo de dor? Levanta a mão. Porque eu já passei. E o remédio para vencermos o tempo de dor, você sabe qual é? Você sabe qual é o remédio para a gente vencer esse tempo de dor? É estarmos na dependência de Jesus. Amém, queridos? José viveu um tempo de dor. E como viveu? Números capítulo 14, verso 27 e 30 diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós
foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Queridos, aqui a gente vê um espírito de murmuração muito forte na vida do povo. E a murmuração, ela gera um espírito de morte na vida de uma pessoa. Agora imagina aí, se José tivesse murmurado: Senhor, o Senhor me prometeu um governo e eu estou aqui como escravo, eu estou preso. Se José tivesse murmurado ao Senhor, José tinha perdido aquilo que Deus liberou sobre a vida dele. Queridos, tem pessoas que estão perdendo aquilo que Deus quer liberar devido à murmuração. Quando o povo sai do Egito, quando Deus arranca o povo do Egito, coloca no deserto. O deserto era o caminho da terra prometida de Canaã. E no deserto ali, o povo começou a murmurar. Ah, Senhor, tu me tirou do Egito para me vir morrer aqui no deserto. Ah, Senhor, as cebolas do Egito é melhor do que esse momento do qual nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos comendo. Ah, Senhor, quando nós vamos chegar? Cadê a terra que o Senhor nos prometeu? Ah, Senhor, nós queremos água. Aí Deus dava água. Ah, Senhor, nós só estamos comendo agora pão, bolacha. Senhor, nós queremos um churrasquinho, Senhor. Aí Deus mandava carne. Vocês querem carne? Vocês vão comer carne até colocar pelo nariz. E o povo se fartava. E Deus mostrando, Deus dando sinais. Deus mostrando. Só que a murmuração veio, e a murmuração gera morte. E foi aonde Deus veio com seu juízo, de 20 anos para cima ninguém vai entrar, exceto Josué e Calebe. Essa geração que saiu do Egito, essa geração que murmurou aqui no deserto, não vai entrar na terra de Canaã para murmurar lá dentro. Não vai. Ou seja, o que é que o Senhor está dizendo? Os murmuradores não vão herdar as bênçãos do Senhor. E queridos, só quem murmura é escravo. Filho de Deus não murmura, filho espera, amém? Filho espera o pai fazer. E eu sei, queridos, estou terminando. E eu sei que para José, aquele momento de estar como escravo, foi um momento difícil. E eu vejo aquilo ali também como a via dolorosa de José. Assim como Jesus passou pela via dolorosa, quando ele estava sendo chicoteado, massacrado, humilhado pelo povo. Assim como Jesus passou pela via dolorosa para chegar até ao Gólgota, José também passou. E tem momentos da nossa vida que nós passamos por essa via dolorosa. E queridos, a via dolorosa de José durou 13 anos. E começou quando ele foi vendido pelos irmãos. No tempo que José estava como escravo, mas o espírito dele não era escravo. O corpo de José podia até estar preso, mas o espírito estava livre. Aleluia. O espírito
estava livre. Mateus capítulo 27, verso 31 e 32 diz assim: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Queridos, Jesus entrou nessa via dolorosa por causa das calúnias do povo, por causa das difamações, das invejas. E existe duas vias dolorosas na nossa vida. Escute. A primeira via dolorosa é aquela que você se coloca dentro, devido aos seus pecados, devido aos pecados ocultos que você carrega e não quer confessar para ninguém, devido à sua teimosia, à sua desonra às autoridades terrenas. Então tem pessoas que estão se colocando nessa via dolorosa e está sofrendo. Já a segunda via dolorosa é aquela que as pessoas lhe colocam. Foi o caso de José, foi o caso de Jesus. As pessoas colocaram José dentro de uma via dolorosa. As pessoas colocaram Jesus dentro de uma via dolorosa. E doeu. Mas eu sei também que foi permissão de Deus. E queridos, a segunda via dolorosa é aquela que as pessoas lhe colocam, devido às difamações, calúnias, invejas. Só, queridos, que quando nós olhamos para a história de Jesus, quando ele estava dentro daquela via dolorosa, Jesus suportou. Jesus suportou aquela via dolorosa por causa de nós. Jesus suportou aquela via dolorosa porque Jesus tinha um objetivo e tinha um foco. Não perca o objetivo, não perca o foco, siga em frente, não se paralise por causa das dificuldades, dos problemas financeiros, das pessoas que estão lhe caluniando, lhe defamando. Não se paralise. Se você está nessa via dolorosa, entenda, Deus está com você. Vá para o foco, prossiga. Passe por cima das dificuldades. José entrou nessa via dolorosa, mas ele não parou. E quando nós olhamos para a história de Jesus, ele estava sendo chicoteado dentro dessa via dolorosa, carregando uma cruz. Só que em um certo momento de caminhada de Jesus até ao Gólgota, e ele estava sendo chicoteado, aquela cruz pesou e ele caiu. Só que quando aquela cruz pesou e ele caiu, veio um homem que se chama Simão Cirineu para ajudá-lo. E aquele homem carregou a cruz de Jesus até o Gólgota. O que é que eu quero dizer para vocês nesta noite? Pode estar até pesado a sua cruz. Pode estar até doendo. Você pode estar até passando momentos difíceis. Mas sempre Deus vai levantar um homem ou uma mulher igual Simão Cirineu para lhe ajudar. Amém? Sempre. Você não passa só os momentos difíceis. Sempre Deus vai colocar um Simão Cirineu para lhe ajudar. Que vai ser um homem ou vai ser uma mulher, mas você não vai passar momentos difíceis só. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé, porque eu estou me encerrando. E eu queria fazer uma oração agora.
Queridos, no domingo, nós vamos estar encerrando essa série. E no domingo nós vamos falar do governo de José. 3 tempos da vida de José. E o governo é o período, melhor falando, que o Senhor lança José. A lança vai. E nós temos que entender, queridos, o tempo e o momento que nós estamos vivendo. Siga, prossiga, não pare. Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero te glorificar, Senhor, porque aqui está a tua igreja, Senhor. E nós não vamos parar, Senhor. Não vai ter ninguém que vai conseguir parar os teus filhos. Porque os teus filhos têm uma promessa, os teus filhos carregam uma palavra. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que quer paralisar a vida dos teus filhos, nós damos uma voz de comando agora. Que tudo aquilo que quer paralisar a vida dos teus filhos, bata em retirada agora da vida dos teus filhos e vá para o local aonde o Senhor Jesus determinar. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, um tempo de entendimento sobre a vida dos teus filhos. Nós liberamos um tempo novo, Deus, aonde as promessas do Senhor vão se cumprir. Não importa, Senhor, aonde os teus filhos estão nesse momento, Senhor. Se estão na via dolorosa, se estão vivendo momentos de dores. Mas o que importa, Senhor, é em quem eles confiam. E eles confiam no Senhor, Pai. Então, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Deus, todos os dias guardando a vida dos teus filhos. Fortalece cada um. Traz, Senhor Deus, um novo avivamento interior diariamente sobre a vida dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor, tem compaixão, Senhor, de cada um de nós. Nós cremos no Senhor e cremos que quem vai fazer na nossa vida é o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.